O nosso objeto de análise é uma passagem central do Sermão de Santo António, de Padre António Vieira. A abordagem será a de uma leitura rigorosa, focada na construção retórica e na intenção crítica do autor. O percurso desta análise seguirá os pontos apresentados: o enquadramento da passagem, a tese bíblica que a fundamenta, a análise detalhada das expressões plebem meam, qui devorant e ut sibum panis e, por fim, a síntese da crítica. A passagem em análise situa-se no capítulo 4 do Sermão de Santo António. Neste ponto da sua argumentação, Vieira desenvolve a sua crítica aos homens através da alegoria dos peixes. O argumento central do excerto é a denúncia de uma maldade específica, a exploração dos mais fracos pelos mais poderosos. Vieira define-a não como um ato isolado, mas como uma predação sistemática que estrutura a própria sociedade. Para conferir autoridade à sua crítica, Vieira ancora a sua argumentação numa passagem bíblica. Trata-se de um versículo do Salmo 13 que funciona como a tese a ser analisada e aplicada à realidade contemporânea. A citação é a seguinte: «Nonne cognoscent omnes qui operantur iniquitatem, qui devorant plebem meam ut sibum panis». Em português, porventura não saberão todos os que obram a iniquidade, que devoram o meu povo como a um pão? A partir deste fundamento textual, Vieira procede a uma exegese, uma análise minuciosa para extrair o seu sentido. A análise inicia-se com a expressão plebem meam. A questão que se impõe é a quem se refere o texto. Quem são as vítimas desta exploração? A escolha lexical de Vieira é de uma enorme precisão. O termo utilizado não é populum, que designaria o povo no seu todo, mas sim plebem. A crítica visa, portanto, a classe mais baixa, a plebe, a base da estrutura social composta pelos mais vulneráveis. São estes, portanto, os comidos, os plebeus, os mais pequenos. Aqueles que, na estrutura da República, como Vieira refere, menos podem e menos avultam, carecendo de poder e representação. Identificada a vítima, a análise foca-se na ação. O verbo que o salmista emprega para descrever o ato dos opressores é devorante. Esta escolha verbal é fundamental. Vieira isola o termo para sublinhar a sua carga semântica. Existe uma clara gradação. Comer remete para um ato de sustento, individual e limitado. Devorar, pelo contrário, significa destruição. É um ato coletivo, insaciável. Como Vieira argumenta, não se devoram indivíduos, mas sim povos inteiros. A descrição transcende a mera exploração, aponta para a aniquilação. A análise prossegue para a expressão final ut sibum panis. Esta locução adverbial qualifica o modo e a frequência com que o ato de devorar é praticado. Como pão. Esta metáfora define o modo e o ritmo da exploração. O seu mecanismo retórico assenta numa antítese implícita. Enquanto outros alimentos, como a carne ou o peixe, são consumidos em dias específicos de forma ocasional, o pão é o alimento de todos os dias. A sua natureza é constante, contínua, cotidiana. A implicação da metáfora é, pois, profunda. Ao comparar a exploração ao pão, Vieira argumenta que a opressão dos pequenos não é um evento esporádico, mas sim o próprio funcionamento do sistema. Os pequenos tornam-se o pão cotidiano dos grandes. A exploração é, assim, incessante, ocorrendo com tudo e em tudo, sem que haja ofício ou momento que lhe escape. A síntese desta análise permite-nos compreender a transição da exegese bíblica para a denúncia social. O que se observa é um processo retórico notável, a partir de uma única citação bíblica e através da análise rigorosa de 3 expressões, Vieira constrói uma poderosa alegoria da sociedade colonial. Os peixes grandes, os colonos, devoram os peixes pequenos, o povo. Deste modo, a interpretação de um texto sagrado converte-se numa crítica social a um sistema de exploração total e contínua. A questão final que emerge é esta: como pode a análise rigorosa de 3 expressões latinas revelar a estrutura de poder de uma sociedade? A obra de Vieira demonstra que a linguagem, quando examinada com precisão, é um instrumento capaz de dissecar e denunciar as injustiças. A análise textual, mesmo de uma fonte antiga, torna-se um meio para compreender e criticar a realidade presente.